Olá, o meu boa noite e saudações a todos e a todas que acompanham os meus vídeos. Por falar em vídeos, este vídeo que eu estou apresentando hoje é para uma informação para aqueles que acreditam saber consertar aparelhos de som, mas com dúvida quanto ao funcionamento, né? Falamos, né? Como funciona, né? Por que é que funciona e por que não funciona, né? Os técnicos mais avançados, com certeza, não vai ter esse problema de para responder isso, né? Ou para destrinchar o conteúdo desse vídeo de hoje. Mas aqueles que estão começando, sempre é bom dar uma ênfase maior para o aprendizado, porque hoje, com esse vídeo, duvido que algum que esteja começando eletrônico, já esteja no meio do caminho, mas não sabe muito bem como funciona, a partir de hoje ele vai começar a entender bem, saber executar e saber como funciona, né? Porque tem muitos técnicos, né? Técnicos e aqueles que estão, né, se prontificam a consertar aparelhos, muitas vezes eles têm em suas mãos um aparelho de som, por exemplo, né? E tem lá os amplificadores de saída, né? Os dois estéreos, né? E ele começa a fazer uma inspeção no aparelho, né? Um aparelho, ele troca o transistor porque está em curto, o aparelho volta a funcionar. Ou então, um outro aparelho, ele substitui um resistor que está aberto, né? Achou o componente, o aparelho volta a funcionar, palmas, muito bem, né? Outras vezes, um diodo em curto-circuito, ele mede lá, substitui, o aparelho volta a funcionar. Ou a duras penas, um capacitor com fuga, principalmente capacitor cerâmico, de poliéster, né? E os eletrolíticos, então, nem pensar, eles provocam fuga com facilidade. Bom, o assunto é, então, para podermos entender perfeitamente como funciona um amplificador. Eu coloquei aí um amplificador standard, quer dizer, um amplificador comum, né? Está escrito ali em cima. Ali. Um amplificador comum com tensão de alimentação simples para análise. Simples quer dizer, não é simétrica, não é? Ela é o polo de chassi, e eu coloquei aí para facilitar o nosso trabalho mais 24 VCC, né? Para não ficar sem dar nome aos bois. É muito bom. Então, primeiramente, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje no modo de repouso do amplificador. O que é modo de repouso? Modo de repouso é quando nós colocamos o volume a zero, aterramos o volume, né? Aqui, ponto zero aqui. Deixa eu dar mais uma ajeitadinha aqui para mostrar o ponto zero. Pronto. Quando nós aterramos o volume, então o amplificador está no modo de repouso, ele não está recebendo sinal alternado. Então vamos fazer a análise hoje de um amplificador no modo de repouso. Muito bem. O modo de repouso podemos acompanhar aqui que o volume estando aqui é 0 volts. Não tem voltagem alguma aqui, na entrada do capacitor de acoplamento. Ele não vai funcionar. O capacitor está sossegado aí, sem funcionar. Então, aqui, por enquanto, esquece.
porque está em repouso. Daqui para lá nós vamos começar a conversar agora. Esse aqui é um transistor pré-amplificador. Isso ele vai iniciar uma amplificação para poder depois jogar lá nos transistores de saída, né? Bom, aqui nós devemos, em um amplificador standard com tensão de alimentação simples, devemos ter aqui uma voltagem aqui na base desse transistor ligeiramente maior do que esse ponto comum aqui de saída para o capacitor que vai para os alto-falantes. Para se conseguir esses 12 volts, é necessário que nós controlamos essa tensão, aqui, essa voltagem aqui, para uma tensão ligeiramente maior. Esses 12 volts aqui, que é a central, é muito importante. Qualquer amplificador que está defasado aqui, ou na montagem houve algum problema, ou então se o aparelho já veio com defeito, defasagem aqui, é sintoma que tem algum sistema, algum componente com defeito. Bom, então para se conseguir esses 12 volts, é necessário que nós tenhamos uma voltagem ligeiramente maior aqui na base desse pré-amplificador. E para conseguir essa tensão ligeiramente maior, nós temos que ter essa configuração aqui. Essa configuração aqui. Eu estou até, coloquei aqui, fiz uma marcação aqui, né? E, então, esse resistor e esse mais esses diodos são os responsáveis pela centralização dessa voltagem aqui. São os responsáveis. Por quê? Porque se eu não conseguir aqui a voltagem necessária, né, eu não consigo aqui metade da voltagem que é da fonte para o terra. Vai ter defasagem aqui. Tendo defasagem aqui, existe excitação contrária. Começa a aquecer transistor, começa a dar problema. Então, esses dois resistores são os responsáveis para equilibrar essa voltagem aqui. Ora, essa voltagem aqui, equilibrando ela no ponto de repouso, quando está em repouso, equilibrando ela, nós vamos ter 12 volts aqui e 12 volts aqui. O que vai controlar esses 12 volts, além desse caminho andado aqui, são a pré-excitação no sistema em repouso dessa base e dessa, através desses dois diodos. Se não houver essa pré-excitação, nós não vamos conseguir os 12 volts aqui. Então, qualquer defeito aqui nesse diodo vai interferir. Então, eu já deixei demarcado aqui. Esse resistor, aparentemente, um pouco a mais, um pouco a menos, não vai fazer tanta diferença. Não pode extrapolar muito. E aqui, para se conseguir os 12,7 volts, é necessário que faça, né, uma tentativa, né? Mas agora vamos falar, mas senhor, fazer tentativa porque as fábricas como montam os aparelhos, né, eles montam tudo com o mesmo resistor igualzinho e os transistores igual e não substitui para fazer tentativa. Sim, isso é verdade. Só que fábrica é uma coisa. Fábrica ela escolhe esse transistor pré-amplificador com a semelhança mais chegada possível no lote deles. Porque o HFE é que é o problema desse balanço aqui para dar essa voltagem. Porque qualquer transistor que nós pegamos, nós vamos medir HFE, é muito grande entre um e outro. E as empresas montadoras não aceitam isso aí, elas têm um controle rígido com a qualidade,
e principalmente esse elemento aqui, é necessário que o HFE dele seja o mais compatível, o mais alinhado com todos. Então não há necessidade de ficar por tentativa para conseguir esses 12,7 volts. E volto a falar que o valor desses resistores aqui deve ser aproximadamente esse, não pode baixar. Isso aí eu vou falar mais para frente. Bom, então vamos lá. No modo de repouso, 12,7. Está tendo uma pequena hesitação aqui, porque eu estou com 12,7. Esse transistor aqui, ele está fluindo uma voltagem aqui. Está fluindo, está tendo uma corrente. De onde que vem essa voltagem? Ora, ela vem tanto daqui como daqui, que dá 23,35 volts. Eu vou falar mais disso aqui daqui a pouco. Então, se eu tenho 23 aqui e eu tenho 12,7 aqui, eu vou ter 12 aqui. Porque qualquer transistor, em certas ocasiões, trabalha como um regulador de voltagem, daquele que muitos já conhecem, né? Regulador de voltagem, eu coloco lá X voltagem no coletor, e no emissor eu quero metade do X voltagem. Então coloco isso aqui, o metade de X voltagem aqui na base, hesitando aqui, você vai ter metade aqui, quer dizer, um pouco menos da metade aqui, porque vai ter uma queda de tensão. Bom, queda de tensão eu já vou adiantar, já para não ficar nessa situação aí. Eu fiz aqui aqui não tem nada a ver isso aqui com um amplificador, mas só para efeito de mostragem. Nós temos uma bateria aqui com 12 volts que eu coloquei, aterrado aqui de um lado, e do outro lado 12 volts ligado em um diodo de silício, não de germânio. Eu pego um multímetro na voltagem, coloco aqui o negativo aqui e o positivo aqui do multímetro, vai me dar 12 volts. Eu coloco o multímetro do instrumento aqui no negativo e coloco aqui, vai dar 11,35 volts. Ou seja, qualquer diodo de silício terá uma queda de tensão de 0,65 volts, que é a média. Isso serve tanto para transistor como para diodo. Ah, mas aqui é transistor, mas é um diodo a mesma coisa. Então, nesse diodo aqui, vou deixando isso aqui de lado, esse diodo aqui ele tem uma queda de tensão de 0,65 volts. Então, por isso que aqui dá menos do que aqui. Bom, então, aqui eu tenho 23 volts. Esse transistor aqui, com voltagem positiva aqui, ele está aberto, não conduz corrente alguma aqui, nessa situação aqui, porque está no modo de repouso, está com 23,35 volts aqui, porque 23,35, porque aqui é 24, vai ter uma queda de tensão aqui, 0,65, ele passa para 23,35, qualquer sistema é assim, não muda. Eu espero que quem está acompanhando esteja entendendo o raciocínio aí, não é? Bom, então aqui está aberto o transistor porque está em repouso. Então, se está aberto aqui só dá essa voltagem aqui devido a essa voltagem que está aqui. Como eu falei, essa voltagem daqui, ela vem daqui, passa por aqui, que está hesitando aqui, ela passa por aqui e vem aqui, e com uma hesitação, uma pequena hesitação na base desse em repouso, vai haver uma leve corrente nesse, bem leve, uma leve nesse, e vai equilibrar os 12 volts. Se não ocorrer isso, né, vamos supor que eu tiro esse diodo, vai ter equilíbrio? Não tem mais equilíbrio se eu tiro um diodo. Por que eu coloco dois diodos? Porque os dois diodos são a mesma queda de voltagem, a mesma queda de tensão, como esses dois aqui, né?
Esse 2 aqui dá 1,3 volts, esse 2 vai dar 1,3 também. Então está empatado o jogo aí. Ah, mas por que aqui tem 11,35 volts e aqui tem 12,65? Porque se aqui eu tenho 12, eu passo por aqui, conforme aquele caso que eu falei aqui, ó. Eu passo por aqui, vai ter uma queda de tensão de 0,65, vai dar sempre 11,35 para esse caso. E aqui eu tenho 12,65, vai ter uma queda 12, então vai ser um equilíbrio. Então, esse diodo dando problema, eu já não tenho mais balanceamento de excitação entre a base desses dois transistores de saída. Isso é importante, né? É claro que tem componente, amplificadores mais sofisticados, né, acima de 100 watts, que já não usa diodo, né? O diodo é a maneira mais prática que tem para montar um amplificador, né? É muito mais econômica, menos custosa, né? Bom, deixando isso de lado, esse capacitor aqui é só para tirar efeito de chiadinho, algum distúrbio que aparece, né? Assim como esse. Estou citando isso aí em caso de no modo de não repouso, né? Bom, então eu tenho esses 12 volts aqui. Ah, mas vão perguntar, mas esse capacitor para que serve? Esse capacitor aqui em modo repouso, ou seja, para a corrente contínua pura que nós estamos falando no momento, esse capacitor é resistência infinita, ou seja, esse 12 volts chega aqui e para. Não dá aterramento de jeito nenhum. É porque nós estamos trabalhando com corrente contínua, quer dizer, modo de repouso, volta a repetir novamente, né? Só corrente contínua. Então, esse 12 volts chega aqui e para. Então, ele vai alimentar para lá. Né? Bom, vamos ver aqui mais alguma coisa. Eu já conversei sobre esses dois diodos aqui. E é importante lembrar que se eu colocar o meu instrumento de medição de voltagem, corrente contínua, colocar uma ponta do instrumento aqui e uma outra aqui nesse diodo, ou do lado de cá, vai dar 0 volts. Isso aí é muito bom porque quando for testar o equipamento para encontrar defeito, sempre, se tiver dois diodos aí, no caso dos mais simples, eu coloco uma ponta do instrumento, qualquer lado da ponta do instrumento, né? Na voltagem lá, por exemplo, de 25 volts, né? Para quem tem, coloca lá e coloca aqui ou aqui, vai dar 0 volts. O instrumento a agulha não vai ter deflexão, porque está balanceado o 1,3 volts daqui com o 1,3 volts daqui. Qualquer coisa fora disso, nós temos problema no sistema, né? É muito bom isso aí para o aprendizado. Então, a voltagem eu já comentei, esse capacitor eu comentei. Eu volto agora, vamos aqui para a parte final aqui. A parte final, no modo de repouso, a voltagem aqui nesse ponto aqui é 0. Ela é 0 porque o caminho é esse aqui. Nós estamos no modo de repouso. O caminho é esse. Ele passa pela bobina do woofer aqui, o alto-falante, né? Ele passa e vem aqui e é 0 volts. Né? Esse 0 volts, ele vai ultrapassar esse resistor de 1K2 e vai excitar aqui um pouquinho. Essa excitação de um pouquinho é que eu falei que é o balanço de excitação entre a base de um transistor de saída e o outro. É muito importante. Ele trabalha assim como um booster, né? Mas esse sistema aqui que é alimentado através de 0 volts, não é necessário formar um sistema de booster aqui, é só esse resistor aqui de polarização da base, para que na hora que o sistema for funcionar com sinal alternado,
é de muita importância. Então, assim funciona. Então, se eu tenho 12 volts aqui, eu tenho uma pré-excitação, uma corrente mínima. Aqui eu tenho 12 volts. Esse sistema em repouso é o modo muito melhor para se encontrar defeito, né? Lembre-se, quando for encontrarem defeito em um sistema, né, de amplificador comum, que a fonte é simples, é necessário colocar o volume para o aterramento, porque no modo de repouso é muito mais fácil de encontrar os defeitos e encontrar as soluções para os defeitos do que colocar sinal. Colocar sinal nós vamos colocar só depois que o sistema tiver consertado, né? Encontrou-se o defeito, aí colocamos o sinal, né? Seja ele um sinal alternado contínuo ou um sinal alternado não contínuo, que é o caso de música, a voz, outras coisas, né? E tem aquele que é o contínuo, que é um gerador de áudio, né? Mas aí já o sinal é alternado. Então, agora nós vamos partir para o sistema em não repouso. O que é o sistema em não repouso? É quando nós colocamos um sinal de áudio aqui, e esse sinal vai chegar no potenciômetro de volume e nós abrimos o volume, nós começamos a desaterrar, né, o capacitor aqui. Então começa a receber um sinal alternado aqui no capacitor. Esse capacitor nesse momento começa a receber o sinal alternado e já começa a transformar em uma resistência bem baixa, resistência baixa, porque o sinal é alternado de alta frequência, né? 1 kHz, 500 Hz, 15 mil Hz, ele passa aqui. Aí ele passando aqui que eu falei que é muito importante manter o valor desse resistor não baixo, porque se esse valor do resistor se abaixar, você consegue a mesma voltagem aqui, só que você vai prejudicar a entrada do sinal alternado aqui, que a corrente do sinal alternado não é alta. E se ela não for alta, ela não consegue vencer a corrente que esses dois aqui, que um entra em voltagem com o outro, a corrente começa a ficar alta, começa a dar uma alta corrente e o som fica baixo, porque inibiu a entrada de sinal alternado na base do pré-amplificador. Então é muito importante que esse resistor aqui seja de alto valor, para haver um equilíbrio na pré-excitação do pré-amplificador. Ora, o sinal alternado uma hora entrando, nós sabemos que o sinal alternado ele funciona com mais e menos. Então podemos olhar ali no osciloscópio, nós temos ali um sinal puro de áudio, mas ele é alternado, ele tem assim uma parte dele que é positiva e outra negativa, né? A parte de baixo negativa e a positiva. Então, quando eu estou na parte positiva do sinal aqui, digamos, né? Como ele tem a parte negativa e positiva, o sinal ele é de frequência, não é? Então, o que ocorre? Digamos que em um certo momento eu tenho um sinal positivo aqui, de áudio. Aí a corrente vai aumentar, né? Eu tinha uma corrente bem baixinha aqui, entra o sinal de áudio positivo, a corrente aumenta, esse transistor vai conduzir mais, ele vai conduzindo mais, o que vai acontecer? Eu vou acionar esse capacitor aqui.
Porque eu estou entrando com sinal de áudio alternado. Esse capacitor começa a virar uma resistência baixa também, né? Nesse momento. Aí então ele vai dar corrente alta, ele vai colocar um sinal negativo aqui. Esse sinal negativo ele vai alcançar essa base desse transistor. Alcançando a base desse transistor, sinal negativo, porque é um PNP, ele vai conduzir, tá no 24 volts aqui, ele conduzindo, ele vai acionar essa base aqui, vai dar positivo aqui, e ao mesmo tempo vai dar positivo aqui também. Ora, se eu tenho positivo aqui, o que vai acontecer na saída? Eu tenho que esse aqui vai conduzir, porque é NPN, eu tenho sinal positivo aqui, eu tenho sinal alternado positivo, esse vai conduzir e vai carregar o capacitor, ele vai passar corrente aqui e carregar o capacitor. Ah, mas e esse transistor que não vai deixar escapar nada? Não, não, porque no momento que eu tenho positivo aqui, eu tenho aqui ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo ponto. Se eu tenho positivo aqui, esse transistor fica aberto, uma chave aberta, né? Então funciona assim. Ora, se eu tenho a chave aberta, eu carrego esse capacitor aqui. Ah, mas depois chega um sinal negativo. Bom, chegando um sinal negativo, eu já não tenho mais corrente aqui. Negativo aqui, chega um sinal alternado negativo, que não tem mais corrente aqui. Esse transistor fica aberto. Aqui a tensão sobe, abre esse transistor. Quando abre esse transistor, que o sinal é positivo aqui, né? O sinal positivo aqui, esse transistor não funciona, ele fica aberto. Quando abre esse transistor, o que vai ocorrer? Essa alimentação aqui, ela vai dar zero aqui. Ela dando zero aqui, ela vai dar zero aqui também. Dando zero, esse transistor aqui conduz bastante, e aquele lá com zero fica aberto, não conduz nada. E para que funciona isso assim? Como é que é? Ora, eu falei no primeiro instante, com o sinal positivo entrando aqui, eu carrego o capacitor de alta capacitância na saída, para um sistema de tensão de alimentação simples, né? Capacitor de alta capacidade, né? Eu carreguei com esse aqui, mas no mesmo instante depois veio um sinal negativo, vai conduzir isso aqui, não conduzir isso aqui, descarrega o capacitor. Então o funcionamento do amplificador é isso aí, é carregar esse capacitor com positivo e descarregar, carregar e descarregar, carregar e descarregar, conforme vai chegando o sinal negativo e positivo. E por isso se ouve aquele barulho de carregar e descarregar capacitor no alto-falante, no woofer, no tweeter, é que nós conseguimos ouvir o som, né? Na mesma circunstância, na mesma medida, né? No mesmo grau que chega a corrente alternada, é o que vai dar menos tensão ou mais tensão, vai dar a sequência de barulho no woofer, porque esse capacitor de saída, ele carrega e descarrega, com mais tensão ou menos, dependendo do sinal que chega, né? Então funciona. O amplificador comum, mais assim, standard, mais é isso aí. Ele é completo, esse amplificador, né? É o comum mais completo. Tem o comum, mas não é completo. Ele trabalha muitas vezes com 3 transistores, né? Ele não tem um complemento para falar, não, isso aqui é um amplificador final que pode colocar em qualquer lugar. Não é. Ele vai necessitar de mais uns elementos lá para frente para corrigir alguns detalhes. Agora esse não. Esse aí é o completo mais, né, mais versátil e mais simples que existe. Então, o funcionamento do amplificador nada mais é do que
o capacitor de saída carregar e descarregar na mesma sequência do sinal de entrada, né? É um espelho, e fazer aquele ruído no alto-falante, né? E como eu falei, esse capacitor aqui em corrente alternada, quando está entrando, ele trabalha ele vai abaixando a resistência cada vez que vai aumentando mais aumenta a frequência, ele abaixa mais a resistência aqui. Enquanto que na corrente contínua, anteriormente, conforme eu estava comentando, ele é uma resistência infinita, quer dizer, não passava nada aqui. Mas agora, conforme entra aqui com frequência, ele começa a transformar numa resistência bem baixinha aqui, porque trabalha com alta frequência. Aí então ele consegue aterrar aqui momentaneamente e desaterrar, aterrar e desaterrar, através dessa linha aqui. Por isso que isso aqui é colocado aqui para controlar, né? Não pode ser um valor muito... Tem que ser mais ou menos nessa circunstância aqui, que controla os graves do amplificador de som, amplificador standard, né? Então, o que eu pus aqui, que eu desenhei aqui, é o óbvio, né? Que eu desenhei aqui. Então, eu gostaria que quem está acompanhando me desse um retorno, ficasse ciente daquilo que ele aprendeu hoje aqui comigo nesse vídeo, né? Sobre o diodo, né? Conforme eu falei, que todos os transistores que eles têm um diodo, né? Quer dizer, transistor comum, eles têm um diodo, e esse diodo ele consome uma perda de voltagem, né? A perda não existe. O transistor de silício é 0,65 volts que existe uma perda de voltagem. E no caso, no passado de germânio, era de 0,1, 0,2 volts, era bem melhor o transistor, né? Só que devido à dificuldade do material germânio e devido ao processo de fabricação, foi abandonando aquele sistema lá, a fabricação daquilo, pelo valor que era muito alto, né? A demanda aí com transistor de silício em função de um de germânio é muito grande, né? Os valores, né? Os valores aplicados, né? Então, eu espero que tenham entendido o funcionamento agora, né? Que não fala assim, não é só trocar peça, eu não troco peça, eu sei como funciona assim. Eu sei como funciona, eu sei que quando um transistor não está funcionando é porque está tendo uma queda de tensão diferente. Eu coloco no modo de repouso e vou fazer uma medição e estou vendo que está tendo um descontrole de tensão, né? Um desbalanceamento em algum lugar, e por esse desbalanceamento eu vou encontrar com facilidade o defeito. É óbvio, né? Se eu aqui não tenho essa voltagem aqui, o que pode estar ocorrendo aqui? Pode abrir esse resistor? Pode abrir esse? Eu falo abrir porque o resistor nunca entra em curto, né? Ele pode abrir, entrar em curto. Pode abrir esse, pode abrir esse. Pode dar defeito no transistor, dar curto no transistor? Pode. Eu já não tenho essa voltagem aqui mais, porque tinha e agora não tem mais. Então, o defeito aqui está. Então, por hoje, eu acredito que quem acompanhou esse vídeo não vai ter nenhum problema em fazer uma leitura em um amplificador e, em curtas palavras, ele vai, em curto tempo, em curtas palavras, ele vai ter a conclusão do defeito do equipamento e o componente que está com defeito, sem se lançar aquele jogo, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver, né? Vamos substituir esse, quem sabe se é esse, quem sabe se é aquele, né? Então nem se fala, né? Vamos supor, se um capacitor desse aqui entra em curto, o que vai acontecer? Não vai funcionar nada. O capacitor entrou em curto, ele deu curto aqui, o sistema entra em colapso, né? Mas o capacitor abriu. Bom, se ele abriu vai dar só um chiadinho, porque ele é um filtro, né?
Então, assim, nós podemos, assim, prever o que ocorre no equipamento. Então, espero que quem assistiu o vídeo tenha um bom proveito. Eu peço desculpa àqueles que entendem bem, né? E não é para eles, é para aqueles que estão iniciando ou aqueles que se prestam a consertar algum equipamento, mas no fim ele só tem algumas teorias e alguma prática. Mas como funciona? Se perguntar, muitas vezes ele não sabe. Mas agora, a partir de hoje, eu tenho certeza que ele vai saber. Tá? Então, até um próximo vídeo. E o meu, muito obrigado a todos que acompanham esse vídeo.